Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela nossa vida e pela nossa saúde, né, gente? Sem Ele, a gente não estaria aqui. Cumprimentar o Dr. Denis, secretário de Saúde, e na pessoa dele, cumprimentar todos os funcionários, servidores da Secretaria. E eu gostaria de chamar para compor a mesa também o vereador Cezinha Brasil, que também é membro da Comissão de Bem-Estar. Dando início a essa audiência, eu, Derli de Jesus Atanásio Bueno, vereador, presidente da Comissão de Desenvolvimento e Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania, declaro aberto a presente audiência pública para a apresentação do relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Hortolândia, em atendimento ao disposto no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar número 141 de 2012, combinados com as regras estabelecidas no regimento interno e na lei orgânica. Agradeço a presença de todos e passo a palavra ao Dr. Denis. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui no plenário e também remotamente. Quero cumprimentar nosso presidente da comissão, o vereador Derli, cumprimentar o vereador Cezinha, em nome de Vossas Excelências, cumprimentar todos os vereadores que nos acompanham também. Quero fazer uma saudação especial para o Conselho Municipal de Saúde, na pessoa do presidente Mauro, cumprimentar todos os conselheiros que já apreciaram o relatório que hoje vamos apresentar aqui e aprovaram por unanimidade e vêm acompanhando os trabalhos da gestão dia a dia. Então, eu cumprimento os conselheiros e agradeço pela atuação. Eu quero cumprimentar todos os servidores da saúde. Somos, diretamente e indiretamente, quase 2.000 pessoas trabalhando incansavelmente para buscar a entrega de um serviço público de saúde de qualidade. Cumprimento todos que estão aqui hoje presentes, e especialmente aqueles que estão ali na linha de frente e não podem estar nos acompanhando aqui hoje. Presidente, a gente, conforme acontece 3 vezes ao ano, Vossas Excelências abrem essa casa para a gente apresentar o relatório de gestão, que nada mais é a demonstração de todas as receitas do município que são aplicadas na saúde, que foram aplicadas nesses primeiros 4 meses do ano, todas as despesas onde se realizam os serviços da saúde, especialmente tudo que é feito, em números, inclusive, em termos de consultas, internações, disponibilização de transporte sanitário, as ações da atenção de urgência e emergência hospitalar, da atenção primária, atenção especializada. Esse relatório contém todas as ações que são feitas. Acho que isso é o melhor dele, trazer um raio-x da nossa rede. Nós temos uma rede robusta, uma rede hoje importante, reconhecida na região metropolitana como uma rede que atua de forma consistente, inclusive atraindo pessoas de outros municípios na busca dos nossos serviços. E mostramos também nesse relatório algumas ações que iremos fazer na busca de sempre estar melhorando os serviços prestados à população. Então, eu vou pedir para a nossa diretora de planejamento, a Cidinha, fazer a apresentação detalhada. Nós ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. E lembrando também que a Secretaria está sempre de porta aberta para os vereadores, para a população, para que a gente possa prestar informações, orientações, acolhimento com relação aos serviços prestados pela saúde de Hortolândia. Eu agradeço muito, mais uma vez, o acolhimento da Câmara e o apoio de sempre para a saúde pública de Hortolândia. Obrigado. Obrigado a você, doutor. E o Cezinha quer fazer uso da palavra um pouco? Não. Calma. É um prazer estar com você aqui também, Cezinha, como membro da comissão. Então, cadê a Cidinha?
Bom dia a todos. Então, nós vamos apresentar o relatório do primeiro quadrimestre de 2025, né, em atendimento à Lei Complementar 141. Como o doutor Denis falou, já foi devidamente apresentado ao Conselho Municipal. A primeira tela, então, os dados do município, né? Os dados da Secretaria de Saúde, do secretário, os dados do Conselho Municipal e os dados do plano municipal vigente, né? O plano 2022-2025. A gente destaca que as informações se dão de forma preliminar, em função do fechamento dos sistemas, né, de contabilidade e do Ministério da Saúde. E a primeira parte, então, é dos recursos financeiros. A gente tem, então, um orçamento de R$ 446.192.223 para o ano de 2025, R$ 268.573.000 do Tesouro Municipal, recursos da União, um pouco mais de R$ 149.500.000, recursos do Estado, R$ 28.066.000. Então, o gráfico, né, do nosso orçamento da saúde, a composição, então, é 60%, né, do Tesouro Municipal, 34% da União e 6% do Estado. Essa tela, então, é a tela das principais receitas, né, que compõem a base para o cálculo dos 15% em saúde. A gente tem os recursos, as receitas municipais, né, compondo aí um pouco mais de 181 milhões, as transferências da União, 47 milhões, as transferências do Estado, um pouco mais de 156 milhões. Então, no quadrimestre, o ingresso de receitas totalizou R$ 386.663.263,15. Então, é essa a base para o cálculo dos 15% a serem aplicados em saúde. A tabela seguinte é as receitas do SUS, né? A gente recebeu no quadrimestre da União um pouco mais de 20.900.000, do Estado 2.062.000 e outras receitas do SUS 1.780.000. Então, no quadrimestre foram R$ 24.782.577 de transferências para o SUS. Esse quadro, então, demonstra, né, o cálculo dos 15% a ser aplicado na saúde. A gente, então, da receita de R$ 386.656.000, se Hortolândia fosse aplicar somente 15% em saúde, aplicaria R$ 57.998.439. No entanto, aplicou R$ 131.007.812. Com recurso próprio do município, R$ 86.007.000, né, R$ 305. Um percentual, então, de 22,24% em saúde e uma despesa habitante R$ 529,69, né, uma despesa habitante no quadrimestre, né. Aqui é o demonstrativo da despesa. Então, todas as despesas da saúde nesses primeiros 4 meses do ano. Despesas correntes, então, totalizaram R$ 129.595.139. Com pessoal e encargos, um pouco mais de R$ 45.200.000. Apoio ao servidor, que é cesta básica, plano de saúde, vale transporte, R$ 1.898.000. E as outras despesas correntes da Secretaria de Saúde, onde estão todos os contratos, os serviços e todos os insumos e compras realizadas no quadrimestre, totalizaram R$ 82.441.372. Então, esse 82 é a composição de todos os demais gastos, né, além do que foi destacado de pessoal. Aí as despesas de capital, né, um pouco mais de R$ 1.412.000
de despesas com equipamento e material permanente. Então, no quadrimestre, a totalização das despesas em R$ 131.007.812,73. Abaixo, a gente traz notas explicativas, né, de cada um desses itens, né, com detalhamento. E aqui, os mesmos 131 milhões que foram gastos no quadrimestre, né, um pouco mais de 131 milhões, de acordo com a subfunção, né, e a categoria econômica, né? Então, na atenção primária foram gastos 26.394.000, na assistência hospitalar e ambulatorial um pouco mais de 89 milhões, suporte profilático e terapêutico 1.861.000, vigilância sanitária e epidemiológica 3.305.000 e nas outras funções administrativa e de gestão 10.332.000. Então, os mesmos 131 milhões, né, demonstrado de uma forma diferente. Como a gente está prestando conta do primeiro quadrimestre, a gente também tem a parcela, né, a fatia que está inscrita em restos a pagar, né, que foram as despesas empenhadas em dezembro e que só foram liquidadas em janeiro, então elas pertencem ao exercício de 2024, né, R$ 7.578.425. E o próximo quadro aqui é os repasses do contrato de gestão. Então, foi repassado para o contrato de gestão, né? A OS que cuida das unidades de urgência do hospital, das 3 UPAs, do SAMU, e um suporte para a nossa rede, R$ 13.932.615 mês. E um pouquinho mais para baixo aí é o detalhamento, né? O plano de trabalho referente ao contrato de gestão. Agora, a gente passa a falar de indicadores de saúde. O primeiro indicador, então, é a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. No primeiro quadrimestre de 2025, quando a gente olha a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar, a gente tem um indicador de um pouco mais de 26%. E, olhando a proporção de parto normal no Hospital Mário Covas, quase 30%. A gente tem lá marcando 29, alguma coisa, né? Quase 30% de parto normal no Mário Covas. Abaixo aí o número de nascidos vivos até o quadrimestre, a gente então registrou 942 novos nascimentos em Hortolândia, e desses 474 foi no Hospital Mário Covas. Então, assim, uma grande fatia dos nossos hortolandenses nasce no nosso hospital mesmo, né? Porque a gente aí considera a saúde suplementar, né? Então, a gente considera que parte deles também nasceu ali no Samaritano, nasceu em outros hospitais de Campinas, né? O próximo indicador é a proporção de gravidez na adolescência. Então, são daqueles, né, aqueles nascidos que a gente observou na tela anterior, quantos desses nasceram de mãezinhas com menos de 20 anos, né? Então, é quase 6%, né? 5,84% são de mães com menos de 20 anos, né, de mães adolescentes. E, no gráfico do lado, né, mais de 84% de mãezinhas que fizeram mais de 7 consultas de pré-natal, né? Aí a gente mede a qualidade do pré-natal, né, e a questão da primeira infância, né, já nesse indicador da qualidade do pré-natal. A distribuição da taxa de mortalidade infantil é um outro indicador importante, né, para a gente medir para a saúde. A gente tem, até os primeiros 4 meses do ano, um registro de 6,37 óbitos infantis, né, 6,37 para 1.000 nascidos vivos. Então, em número absoluto, a gente tem 6 óbitos de menor de 1 ano para 3 de menor de 5 anos. E de mortalidade materna, a gente não tem registro ainda no quadrimestre, né? Então, a gente tem 0 óbitos de morte materna. Esse outro indicador é as principais causas de mortalidade na nossa população. A gente teve, então, registro de 425 óbitos em Hortolândia até o primeiro quadrimestre, e as principais causas de mortalidade são as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias e as doenças do aparelho respiratório, as 3 doenças que mais matam, né, em Hortolândia.
Na sequência, é o gráfico dos óbitos por causas externas, né? É o gráfico onde demonstra os óbitos de acidente de trânsito, homicídio, queda, suicídio. Né? A gente teve registro de 7 óbitos por acidente de trânsito, nenhum homicídio, 6 quedas, 1 suicídio e 4 de demais causas. O próximo gráfico é o indicador de óbito por doenças crônicas não transmissíveis, na faixa etária de 30 a 69 anos. Esse indicador a gente mede nas doenças crônicas, as doenças crônicas respiratórias, o diabetes, as neoplasias e as doenças do aparelho circulatório. Né? As 4 compõem esse indicador, né, de doenças crônicas não transmissíveis, e a gente afere isso na população de 30 a 69 anos, que é aquelas mortes que a gente considera precoce. Então, das 425 óbitos, né, 167 são por essas 4 causas de doença, e 112, né, 112 por 167 na faixa etária e 112 por essas causas. Na sequência, então, a morbidade hospitalar, aqui as principais internações, né? A gente tem nesse primeiro gráfico as internações por causas sensíveis à atenção básica, né? A gente exclui aí os partos e considera as demais internações. Então, 10%, né, 10,65%, são por causas sensíveis à atenção básica, aquelas causas que a gente poderia ter cuidado na atenção primária para evitar a internação. E o gráfico ao lado mostra aonde interna-se os pacientes de Hortolândia. Então, o grande volume está ali na faixinha azul, né, que é no nosso hospital, né? O grande volume das nossas internações, os hortolandeses, acontece no Hospital Mário Covas. Na sequência, a gente tem a faixa vermelha, que é nos hospitais de Campinas, no de Sumaré, que é a faixa verde, e as demais cores são naqueles hospitais que são referências do Estado, né, que a gente consegue as vagas através da CROSS. Ainda de internação, a gente tem aqui o mesmo gráfico que acompanha a questão da mortalidade para as internações. Né? A morbidade hospitalar, então, aponta que as principais causas de internação são as causas relacionadas à gravidez, parto e puerpério, as doenças do aparelho digestivo e as lesões de envenenamento e outras consequências, que são aqueles traumatismos, aquelas devido a acidentes. Né? Isso também é uma causa importante de internação para a Hortolândia. E, na sequência, então, a gente vai falar da nossa rede, né? Começando pela atenção primária. Na atenção primária, então, a gente registrou no quadrimestre um pouco mais de 35 mil atendimentos, né, entre atendimentos do médico, do enfermeiro e de outros profissionais de nível superior. O potencial de cobertura da atenção primária, né, o Ministério passou, nesse quadrimestre, a aferir o potencial de cobertura da atenção primária, que é a cobertura por estratégia de saúde da família. O município registra, então, 52%, né, 52,35% de cobertura na estratégia de saúde da família. Aqui a gente trouxe também algumas fotos de atividades nas nossas unidades de saúde, atividade física, né, atividades, reuniões, palestras, né, atividades nas nossas unidades de saúde, nesse quadrimestre, atividades de odontologia, de Liancum. Opa, acho que pulamos mais de um. Isso. São bastante fotos de todas as nossas unidades, atividades nas unidades mesmo. E, nesse quadro, é o resultado da programação anual de saúde. Todo ano, a saúde faz uma programação em cima do seu plano de saúde, né, e anualiza as ações. Então, em cima disso, a gente tem ali na tarjinha azul, né, os resultados que a gente alcançou até o quadrimestre, são metas, né, por eixo de atenção. Então, aí são metas relacionadas à atenção primária, né, que passa pelos atendimentos, que passa pelas taxas dos indicadores que a gente acabou de ver, né, número de coletas, número de mamografias, enfim, todos os atendimentos que estão nas nossas unidades de saúde, eles viram metas, né, a serem atingidas por essas equipes, e a gente monitora durante o ano todo.
Os resultados, nesse momento, ainda são parciais, né, visto que a gente ainda está no primeiro quadrimestre, mas a gente monitora ao longo do ano para, ao final do exercício, né, verificar o atingimento dessas metas. Então, assim, vamos aumentar a unidade de saúde, atingimos ou não atingimos essa meta, vamos fazer exames de Papa Nicolau, quantos, né, quantos serão a meta e quanto que nós vamos realizar, enfim, passa por tudo isso. Então, são as metas tanto de atenção primária quanto de saúde bucal. Na sequência, as metas relacionadas à assistência farmacêutica. Né? Na assistência farmacêutica também a gente tem uma revisão importante, né, do REMUME, né, que é a relação dos medicamentos. E aí, na sequência, os dados de saúde bucal. A gente tem o registro de um pouco mais de 6.800 atendimentos, né, número de procedimentos realizados em saúde bucal, um pouco mais de 1.162 novas consultas, né, registro de primeira consulta em odontologia, lá no CEL, 146 atendimentos para endodontia, 300 papério e 188 atendimentos para portadores de necessidades especiais. Os atendimentos a média mês, né, são atendimentos mensais, né? A gente traz aí uma média de cada mês. E agora vamos falar da atenção especializada. Esse quadro é o atendimento lá do Centro de Especialidades Médicas. A gente registrou no quadrimestre um pouco mais de 6.300 consultas especializadas no município, né, entre primeira consulta e consulta de retorno lá no ambulatório de especialidades. Além das consultas, a gente tem os procedimentos especiais de curativo, né, de pequenas cirurgias e cuidado com estomas. Então, 307, 70 e 1.216, respectivamente. Realizamos também alguns exames lá no SEM, né, mapeamento de retina, 198 por mês, ultrassonografia, um pouco mais de 2.400 por mês. Ecocardiograma, 132, nasofibro, audiometria, enfim, mais de 200 pacientes acompanhados por bolsa de ostomia, né, distribuição de bolsa de ostomia para mais de 200 pacientes, e totalizaram ali 1.565 bolsas dispensadas nesse período, né, por mês. Na sequência, aqui, os dados da fisioterapia. Lá no centro de reabilitação, então, registramos 1.285 atendimentos, 230 consultas, 361 práticas de corporal em grupo, né, média mês também, e 14 terapias individuais. Ao lado, aí, mais algumas atividades, né, entre reuniões, treinamentos, palestras, né, 1.247 triagens para novos casos lá na fisioterapia, 3.228 pacientes atendidos lá no quadrimestre. Lá também a gente destacou que tem algumas pessoas que são encaminhadas para o esporte, né, para a continuidade dessa reabilitação, uma parceria importante também com a Secretaria de Esporte. 364 pacientes estiveram nessa situação ao longo dos 4 primeiros meses aí. Aí também algumas imagens, né, dos nossos serviços especializados. Centro de reabilitação física nessas fotos. E nessa tela, os dados do CIER. Então, lá no CIER, no primeiro quadrimestre, a gente registrou 54 atendimentos de físio, 467 de fonoaudiólogo, 237 do psicólogo e 83 de terapia ocupacional, né, uma média mês também. E algumas atividades, né, que estão no quadrinho ao lado, mais algumas atividades de reuniões, atividades em grupo, né, casos novos, enfim. Também mais algumas imagens, aí já imagens do CIER, né, atividades lá no CIER. E os dados dessa tela já são, então, do Centro Integrado de Saúde da Mulher, o SESM. De profissionais de nível superior, a gente registrou 99 atendimentos por mês e 311 dos profissionais médicos. Também a gente destaca algumas ações de matriciamento, algumas ações de palestra, de grupos, reuniões do quadrimestre, né?
Mulheres em acompanhamento no ambulatório de patologias genitais e mamárias totalizaram 1.872 mulheres no quadrimestre, 92 gestantes, em média, sendo acompanhadas por aquele serviço, né, e mais uma infinidade de testes rápidos, né, e outros exames realizados ali naquele serviço. Registramos também 441 mamografias realizadas, na média mês, né? Também ressaltando aqui que os dados ainda vão ser um pouco mais atualizados em função do fechamento dos sistemas. Mais algumas imagens, né, e do SESM, né, algumas atividades em conjunto com a Secretaria de Saúde, capacitações, atividades com a comunidade, né, também do SESM, bastante registros. E a tela seguinte é os dados referente ao CEI, ao Centro Especializado em Infectologia. A gente tem 204 atendimentos de profissionais de nível superior e 201 atendimentos de profissionais médico, né, na média mês. Registramos também lá no CEI 1.322 atendimentos de acordo com o diagnóstico, né, aí no quadro de baixo, né, para HIV, para as hepatites, né, 1.322 atendimentos, e, ao lado, mais algumas atividades que passam pelo total de pacientes no serviço, né, 1.327 pacientes lá no serviço, atendimentos na farmácia, um pouco mais de 2.000 atendimentos na farmácia lá do Centro de Infectologia. Né, a gente tem a distribuição, né, a realização dos testes, também números bem importantes, mais de 10.000, né, testes realizados. E nessa tela seguinte, todas as ações extramuras, reuniões e capacitações do serviço de infectologia também. E aí sim as imagens, né, que demonstram essas atividades. E essa tela em especial é do Centro de Convivência e Incluir, né, que é que é o centro que atende os pacientes portadores de necessidades especiais, né, em especial o de autismo. Né, a gente tem algumas imagens que demonstram aí as atividades daquele grupo. Foram realizadas 30 oficinas, né, por mês naquele serviço, mais atividades extramur, eles fizeram, né, um passeio no Hopi Hari, mais um evento no CREAP. Então, são atividades com esse público. E, de igual forma, a gente tem, então, o resultado da programação anual, na nossa tela das metas, né, relacionadas aos serviços especializados, né? Então, todos os serviços têm metas a serem perseguidas até o final do exercício, e aí a gente aqui já apurou algum resultado até o primeiro quadrimestre, que está na tarde em azul, a meta que está na coluna ao lado do resultado, e um por um tem, então, suas metas, né, relacionadas às equipes de cada serviço. Nesse quadro, os atendimentos dos 3 CAPs. A gente tem, então, no município 3 CAPs, né? O CAPs IJ, o CAPs adulto, o CAPs AD, na álcool e droga, e o CAPs Vida, né? Que é o CAPs de adulto. O número de usuários ativos em cada serviço, no primeiro quadrimestre, 372 no IJ, 189 no álcool e droga e 827 no Vida. Então, esse é o número de usuários ativos, né, nos nossos serviços de CAPs, nossos 3 serviços de CAPs. E, para baixo, um pouquinho dessa informação, a gente tem as atividades relacionadas aos 3 serviços, né, os acolhimentos, os atendimentos, os grupos de trabalho, né, quantas pessoas estão em cuidado intensivo. As principais imagens, então, dos nossos serviços de CAPs, né, dos 3 serviços. Aí um descritivo das principais atividades também que foram desenvolvidas nos 3 serviços desse quadrimestre. E também, de igual forma, o desenho das metas, né, a serem perseguidas pelas equipes dos 3 serviços de atenção psicossocial do município. Então, assim, cada serviço tem a sua meta, tem a sua, né, programação para o ano.
Aqui os dados do Serviço de Atendimento Domiciliar do PADO. A gente tem, então, no primeiro quadrimestre, o registro de 880, né, atendimentos por mês no PADO, né? São 3 equipes que fazem o atendimento nas residências, né, como a gente já conhece. No primeiro quadrimestre de 2025, 118 pacientes foram acompanhados, 65 pacientes novos admitidos pelo CAPES, 43 altas compartilhadas com o hospital e as UBSs. E aí a gente tem um pouquinho para baixo as informações do que foi, né, distribuído de insumos. A gente tem um pouco mais de 3.700 unidades de fraldas geriátricas distribuídas por mês, mais de 1.550 unidades de fraldas infantis. A gente tem a distribuição também de dietas, né, enterais, né, para esses pacientes. A gente tem 371 pacientes atendidos com oferta de oxigênio, CPAP, BIPAP. E essa tela, então, os principais matriciamentos e capacitações, né, que a equipe do PADO passou nesse quadrimestre. Então, são capacitações que são atualizações, capacitações, né, matriciamento que é feito com a rede, né. E, na sequência, a gente passa a falar, então, da atenção hospitalar, urgência, emergência e o SAMU. O primeiro gráfico é o gráfico dos atendimentos no Hospital Mário Covas. As internações, então, no hospital totalizaram, no primeiro quadrimestre, uma média de 506 internações no nosso hospital, divididos nas especialidades, né? A gente tem 105 para cirúrgica, 172 para obstetrícia, 192 para clínica médica e 37 internações de pediatria. A nossa UTI do hospital usou no quadrimestre 106 diárias, né? Na média mês. E aqui algumas imagens, então, relacionadas ao nosso hospital. Também de capacitações, né? Aqui é uma visita que teve das nossas gestantes que fazem pré-natal na rede ao nosso hospital, né, para conhecer a maternidade. Também algumas imagens de treinamento lá no hospital, né? A gente sempre ressalta que a equipe de urgência e emergência, né, onde recebe-se todas as urgências, são equipes que têm muita capacitação, muito treinamento, muita atualização. A gente sempre traz bastante imagem, né, das capacitações e do trabalho ali na equipe de urgência, em função de ser uma equipe que tem essa dinâmica de que precisa estar muito atualizada com o que está acontecendo na saúde, né? Também mais um pouquinho de imagem relacionada ao nosso serviço de urgência. E aqui os atendimentos das 3 UPAs, né? A gente, então, tem o registro da UPA do Amanda, do Nova Hortolândia e do Rosolém, né? A segunda barra de cada uma das UPAs é o registro do primeiro quadrimestre, um pouco mais de 12.000 atendimentos na UPA do Amanda, um pouco mais de 10.000, né, quase 11.000 na Nova Hortolândia e um pouco mais de 13.000 na UPA do Rosolém. Então, assim, isso é uma média mensal, né, os atendimentos mensais de cada UPA, é um registro bem importante dos atendimentos na nossa rede de urgência. Esse gráfico, então, é o gráfico da classificação de risco, né? Como é que está classificado o risco de todos que passam nos 3 serviços de urgência, né? Nas 3 UPAs. A grande fatia é de pacientes azul e verde, né? O amarelo e o vermelho, a fatia fica menor, né? A gente tem os menos urgentes, né? Nessas 2 faixas, o azul e o verde, pacientes que deveriam e poderiam estar passando, talvez, na nossa rede básica, né, no dia a dia, mas que a gente vê ainda que usam bastante o serviço de urgência. Também algumas imagens, ó, aqui está destacada a UPA do Rosolém, né, algumas imagens da UPA do Rosolém. Ainda Rosolém. UPA do Nova Hortolândia, né, capacitações e atividades na UPA do Nova Hortolândia. Também Nova Hortolândia. Eu não sei se eu pulei não sei se tinha imagem ou se eu pulei a do Amanda.
Na sequência, aqui tem o pronto-socorro municipal. Então, aqui é o pronto-socorro do Hospital Mário Covas. Os dados de internação na porta do pronto-socorro totalizaram, então, no quadrimestre, um pouco mais de 12.200 atendimentos. Também, no gráfico ao lado, a classificação de risco nos mostra aí um gráfico bastante verde, né? É uma faixa menor, amarela, bem pequenininha, vermelha, no atendimento lá no pronto-socorro do hospital. Esse gráfico é os atendimentos do SAMU, no primeiro quadrimestre de 2025, é a barrinha vermelha. Né? A gente tem um pouco mais de 2.700 atendimentos de chamadas no 192, né, por mês, e um pouco mais de 2.400 atendimentos onde é encaminhado a equipe, né, encaminhado a viatura, ambulância, de acordo com cada prioridade. E as demais são feitas somente regulação com orientação. Também aqui algumas imagens da equipe do SAMU, né? As capacitações e as atividades da equipe do SAMU. E, de igual forma, todas as metas e a programação anual de saúde para a equipe de urgência e emergência. Então, aí a gente tem metas relacionadas ao hospital, metas relacionadas às nossas UPAs e também as relacionadas ao SAMU. E aí a gente passa a falar da vigilância em saúde. Esse primeiro gráfico, então, são os dados da Covid. A gente tem o registro no quadrimestre de 2.480 notificações para a Covid, 253 casos positivos, nenhum óbito, né, registrado até o momento, 253 casos já negativos, né, com a confirmação da negatividade. Aliás, 2019, né, negativos, o total de positivos, que é 253, desculpa. 208 casos em investigação, uma taxa de internação de 5,53% e uma taxa de letalidade zero, né, que a gente não registrou nenhum óbito. O quadro ao lado é a cobertura vacinal para a Covid. A gente tem, então, quando a gente olha para a segunda dose, a gente tem uma cobertura de 95% da população, e conforme, né, aumenta o número de doses, né, na terceira dose já tem 60%, né, quase 61%, e a dose de reforço 82,97%. A gente tem uma cobertura de esquema primário de 3 doses para as crianças, né, menores de 5 anos, próximo de 12%. Não foi. Agora foi. Então, aqui a cobertura vacinal para os outros imunobiológicos. Aqui está a cobertura vacinal em crianças, né, para BCG, meningocócica, pentavalente. A gente tem aí o registro de coberturas importantes, né, acima de 90%. A gente observa ali, né, para pentavalente, 97% de cobertura nas nossas crianças, né? E eu acho que eu acho que só não está acima de 90% ou 95% a hepatite B, né, que está em 81,48%. No quadro ao lado, a vacinação para a influenza, a vacinação de gripe, né, a gente tem aí, de acordo com o seu público, né, a cobertura, né, uma cobertura total, né, nesse momento que a gente fechou em 30 de abril, 23,40%. De cobertura para vacina de gripe. Agora, esse percentual já deve ter mudado bastante. A gente teve aí multivacinação no final de semana, em maio. Né? Essa cobertura era em 30 de abril. No quadro seguinte, aqui, as arboviroses. Então, a gente tem 4.613 registros positivos para dengue, né, nesse quadrimestre, 2 casos positivos para chikungunya, né? Aí, dados e informações das ações realizadas pela vigilância epidemiológica, participação em eventos, em reuniões e capacitações. Também bastante capacitações, visitas técnicas, né, realizada pela equipe de vigilância epidemiológica. Ainda algumas coisas de educação permanente.
algumas imagens relacionadas também à vigilância e os dados na sequência da vigilância em zoonoses. A gente tem um pouco de mais de 68 mil atividades relacionadas às arboviroses, né? A gente viu números importantes ali da dengue no quadro anterior, e aí, nesse quadro, a gente vê as principais atividades relacionadas a casa, aos bloqueios, aquelas atividades que os agentes comunitários realizam nas casas, né? As visitas, né? Para controle de outras zoonoses, também totalizaram um pouco mais de 2.000 no quadrimestre, e atendimentos de outras denúncias relacionadas a carrapato, escorpião, ratos, né? 940 atendimentos também no primeiro quadrimestre. Aqui também algumas imagens relacionadas à vigilância em zoonoses. Mais um pouquinho, né? A equipe de nebulização aí, né? Fazendo nebulização em alguma... Deixa eu voltar um pouquinho, que eu acho que eu passei mais aqui, né? Algumas atividades das zoonoses ainda. Essa tela, então, as ações da vigilância sanitária, né? Aqui estão todas as ações relacionadas ao cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, as inspeções, né, as ações de coleta de água, de produtos para análise, né, totalizaram, então, um pouco mais de 2.900 atendimentos nesse quadrimestre. Também aqui uma ação educativa, né, da vigilância sanitária. E, nesse quadro, as principais ações da saúde do trabalhador, também realizada pelo Grupo de Vigilância Sanitária. Então, foram 101 inspeções realizadas, 75 denúncias apuradas, né, em conjunto com o Ministério Público e o Sereste, e totalizou, então, 176 atendimentos, né, nesse quadrimestre. Já entrando um pouco mais na questão mais burocrática da Secretaria, né, aqui é o Departamento de Planejamento e Financeiro. O destaque que a gente traz é a Central de Regulação, né, que está dentro da Secretaria de Saúde. Olhando para as consultas reguladas, a gente, então, olhando a oferta do município e do Estado, a gente tem, então, de todas as consultas que são reguladas, 84,5% são ofertas do município, para 15,42% de ofertas do Estado. E nos exames a gente tem, de igual forma, um número bem importante, né, que é o município que realiza, aí a gente tem 95% de todos os exames que passam pela regulação, 95,6% são exames ofertados pelo município, contra 4,38% de oferta do Estado. Então, aí a gente destaca, né, o grande volume de oferta que é feito pelo município, né, de exames de média e alta complexidade, né, hoje através de alguns contratos que a Secretaria tem e através do consórcio, né, Cismetro. Esse quadro é a oferta dos exames laboratorial. A gente tem um pouco mais de 61 mil exames laboratoriais realizados por mês, né? Aí é uma média mês. E nessa tabela, né, que é uma tabela bem extensa, são todos os exames que o município adquiriu através do consórcio, né? É o destaque de tudo que foi adquirido através do consórcio. Então, a gente comprou angiotomografia, exames oftalmológicos, ultrassonografia, a gente comprou mais exames oftalmológicos de todas as naturezas, né? Tonometria, topografia, campimetria, enfim, aí nas suas quantidades, com os valores que foram adquiridos através do consórcio, né? O número de exames que a gente comprou, o prestador que ofertou através do consórcio, avaliação urodinâmica, mais exames cardiológicos, né? MAP Holter, monitoramento, bera com sedação, ressonância, né, de vários segmentos, biópsia de próstata, ecocardio,
os próprios exames laboratoriais que a gente adquiriu através do consórcio. Acho que isso. Cintilografia. É um volume importante de exames, foram mais de 2 milhões, né, nesse quadrimestre, com os exames no consórcio. Então, assim, é um volume importante que a Secretaria coloca nessa ação de exames especializados para garantir o acesso do nosso paciente a uma outra complexidade do Estado. Muitas vezes, esse paciente está numa fila para fazer uma cirurgia e precisa de alguns exames especializados, então a Secretaria cuida para preparar esse paciente com todos os exames, para ele ficar apto, né, a estar nessa fila já da cirurgia, pronto para o próximo passo. E aqui, de igual forma, também todas as metas relacionadas ao grupo, né, de planejamento, né, que passa pelos convênios, passa pelos instrumentos de gestão e passa também pelas ações de regulação. Mais um pouquinho da parte burocrática, que é o departamento administrativo, as principais ações, né, no departamento que cuida, né, de todas as rotinas para a Secretaria manter aí o equilíbrio, né, dentro dos seus contratos, né, manutenção predial, né, um registro importante da equipe de manutenção predial nas nossas unidades, cuidado com as nossas unidades, né, aí a gente mostra, né, o CIER, a pintura nova do CIER, né, a unidade nova de farmácia no Santa Esmeralda, né, vereador Clemilton? A manutenção dos nossos equipamentos, mais de 1.265 ações, né, de manutenção de equipamento, mais de 8.300 transporte sanitário, né, a nossa equipe de transporte sanitário, que leva os nossos pacientes para dentro do nosso serviço, em serviços como a hemodiálise e outros serviços dentro do município, e leva também os nossos pacientes para os principais serviços da região, né, o HUSF de Bragança, né, o Hospital de Jaú, o Hospital de Americana, o Regional de Jundiaí, o INCOR, enfim, em todos os serviços que são referência para o Estado, o transporte sanitário leva os nossos pacientes, além dos carros, né, que a gente transporta os pacientes internos, né, os pacientes do PADO. Então, a gente também tem um número importante nesses transportes para dentro do município. Central de Abastecimento da Saúde registrou no quadrimestre 420 entregas, né, nos nossos serviços. Aqui na gestão de pessoal, a gente tem, então, a Secretaria de Saúde conta com 1.226 servidores ativos, né, diretos, e os demais vinculados ao contrato de gestão. Nesse quadrimestre, a gente contratou alguns novos funcionários, né, 28, entre auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, né, 3, um médico endócrino, 2 clínico, 1 oftalmo, 4 pediatra, 1 psiquiatra, 7 técnicos de enfermagem. Então, foram novas contratações realizadas esse ano, né, de janeiro a abril, 28 no total, para engrossar o time da saúde. E aqui, de igual forma, a gente trouxe o registro de 29, né, servidores que se demitiram, né, por iniciativa ou por aposentadoria, né, a grande maioria por aposentadoria. E algumas imagens também de algumas outras atividades, né, da Secretaria de Saúde, aí relacionado ao grupo de educação permanente, né, as atividades de capacitação, as 2 aqui na Câmara, né? E também, de igual forma, essa equipe também tem metas a serem perseguidas, né, tem metas desenhadas no plano de saúde que a gente monitora de agora até o final do ano. Que passa pelos contratos, pelas atividades administrativas. Mais algumas imagens de ações, né, realizadas pela Secretaria de Saúde. E análise e considerações finais. Então, o relatório é um objeto de prestação de contas no quadrimestre, né, serve de instrumento
para a gente tomar, né, novas decisões, uma reflexão de como é que está a gestão da Secretaria de Saúde. Nesse quadrimestre, a gente queria destacar a reinauguração da UBS Santa Clara após a reforma, a reinauguração do SAMU, né, a cobertura do SAMU, e a reforma daquela unidade, a realização de um mutirão de exames de ultrassom transvaginal, né, ultrassom ginecológico transvaginal, a intensificação da vacina de febre amarela, também foi uma atividade que foi realizada nesse quadrimestre, a distribuição da cartilha de humanização pela equipe da Secretaria junto com o Conselho Municipal de Saúde e a realização de um mutirão de endodontia lá no Serviço do Céu. O relatório foi realizado, então, em conjunto com as demais áreas da Secretaria e em atendimento à Lei Complementar 141. Eu queria dizer que as atividades da saúde são imensas, o relatório, apesar de extenso, né, a gente não consegue trazer tudo que a gente realiza ao longo dos meses na Secretaria de Saúde, mas é isso. A gente fica aberto aí para algumas dúvidas que possam ter. Queria parabenizar a Cidinha pela explanação. Queria registrar aqui a presença também do vereador Clemilton, do Cezinha Brasil, e o Jonathan, que passou por aqui também. E a palavra aberta para Clemilton. Alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui no plenário. Bom dia, doutor Denis, Cidinha. É um prazer novamente a gente estar participando. Eu tenho alguns questionamentos. Eu estava aqui assistindo, eu não sei se no começo foi falado, né, que eu estava na Comissão de Justiça e Redação agora, mas a gente vem recebendo no nosso gabinete, eu estou indo, né, como a gente já até combinou, né, eu estou indo visitar, estou indo fiscalizar todas as unidades. É que agora, esses dias, não consegui. Mas, vamos lá. A gente ainda tem um mau atendimento. Né? A gente ainda tem um mau atendimento. Eu levei, há 2 meses atrás, uma reclamação lá na secretaria e eu não tive resposta. Né? Eu dei... passei o problema lá e eu não tive resposta ainda. Sobre o mau atendimento na recepção. É interessante a gente falar, né? A gente tem aí o gráfico, vários atendimentos, inclusive bons profissionais, né, atendendo, mas é a recepção que a gente está tendo problema, e muito problema. Até ontem mesmo eu recebi, de novo, né, o atendimento creio eu que seja essa empresa contratada aí, creio eu. Bom, pacientes não conseguem entender o profissional médico que atende por ser de outro país. Eu tive ontem de novo, eu estive num certo UBS aí, que o médico é de outro país, e ele não está fazendo questão de falar a nossa língua, não está fazendo questão de atender bem o paciente. Então, e não é... Acho que isso não é pontual, não é a primeira vez que eu estou vendo isso. Demora para passar com especialistas, cardiologista, aliás, foi passado aqui, então eu até tiro esse questionamento, porque deu uma melhorada assim. Então, essa aqui eu já deixo de fora. Demora para fazer exames laboratorial. Essa é mais uma pergunta. Se foi contratada a nova empresa, por que ainda está tendo essa demora? Bom, falta de dentista na rede. Lá tem, eu vi agora, tem várias contratações. Só que para dentista eu não vi ali e realmente está faltando. A gente está faltando dentista na rede. Agenda longa para conseguir passar por psicólogos. A agenda está pesada, está demorando de 1 mês, 2 meses. A falta da farmácia lá no Taquara Branca, só falta lá agora. Né, já conseguimos Santa Esmeralda. Eu agradeço demais, doutor Denis, Cidinha, eu agradeço demais aos profissionais aí da saúde que
conseguiram nossa farmácia, tão sonhada farmácia do Santa Esmeralda, e agora só falta o Taquara Branca. O transporte, a gente está recebendo muita reclamação do transporte em atraso, também mal profissional. Eu queria visitar, ver quem que são esses maus profissionais aí, para a gente estar conversando. Não sei se há uma capacitação para eles, para um atendimento um pouco mais humanizado. O cidadão está passando por tantos problemas, e quando a gente chega, eles até choram. Inclusive, eu tenho uma reclamação que eu vou fazer por documento, porque não é possível a gente estar recebendo no mesmo local um péssimo atendimento de uma profissional que deveria cuidar bem dos pacientes, pelo menos os nossos idosos, no mínimo nossos idosos, no mínimo respeito para os nossos idosos, que atendeu muito mal, e não foi a primeira vez, foram por 4 vezes, se eu não me engano, e não é a primeira vez que eu reclamo dessa pessoa. E eu vou fazer documento para a gente, ou resolve, ou ela muda de lugar, não é possível. Ali não é o lugar dela. Outro ponto que foi me falado aí há 1 mês e meio, eu deveria ter levado, mas eu não tive tempo, os enfermeiros, alguns enfermeiros, né, lá do Mário Covas, reclamando da carga horária, até 24, 36 horas de trabalho. E aí eu pedi para eles fazerem documentos, né, fazer alguma coisa mais formalizada, porque a gente leva lá na Secretaria de Saúde para a gente ver o que pode fazer para ajudar esses profissionais. Esse só os questionamentos que a gente precisa debater. A apresentação foi maravilhosa, aí, o crescimento, um volume de atendimento é enorme, então é difícil a gente lidar com esses problemas aqui, mas eu acho que dá para a gente conversar e chegar num senso comum e qualificar melhor, principalmente o pessoal da recepção. Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom dia, vereador Clemilton. Sempre uma satisfação estar debatendo as causas da saúde com o senhor. Desde o início do mandato, vem atuando muito próximo da Secretaria de Saúde e buscando colaborar nas melhoras que a gente tem que buscar cotidianamente. A saúde, pelo tamanho, como o senhor mesmo destacou, melhoras contínuas, né? Sempre vão existir demandas que nós precisamos ajustar e melhorar. Não deixando de lado as colocações do senhor, pelo contrário, valorizando todas elas, mas eu queria fazer só um destaque, e em cima também dessa questão dos números. Qualquer problema com uma pessoa que busca a saúde no município, ele é importantíssimo, ele tem que ser cuidado com esmero, mas a gente precisa também entender a rede em percentuais, né? Quando a gente vê que a gente tem quase 2.000 atendimentos de porta de pronto-socorro dia no município, usando os números das 3 UPAs e do hospital, a gente verifica que as reclamações elas são muito pequenas, e isso se reflete nas pesquisas de satisfação, não feitas pela Secretaria, feitas pelo Conselho Municipal de Saúde, inclusive. Nós fazemos a nossa, tem as ouvidorias, mas a gente tem um trabalho junto ao Conselho, onde o Conselho faz medições constantes de todas as unidades, UBS, hospital, UPAs, todos os serviços especializados, e a gente bate aí de 70% a 80% de satisfação da população. É lógico que a pessoa chega num serviço, nós estamos enfrentando lotações, todo mundo sabe, não é só a Hortolândia, na região toda os serviços estão atendendo além da capacidade normal, e quem chega ali num serviço de saúde não está ali passeando, está fragilizado, está buscando um atendimento mais rápido possível, e muitas vezes não há o entendimento da questão da classificação de risco. O senhor viu um gráfico aqui que mostra que 70% dos atendimentos são azul. Azul é aquele caso que poderia estar sendo atendido numa UBS, por exemplo.
E daí você tem as classificações de riscos de mais emergência que acabam tendo que ser atendidas antes. E isso acaba gerando muito problema com recepção, porque é a dificuldade de você dialogar com uma pessoa que chegou no serviço, fez uma triagem, está aguardando um atendimento porque está classificado no azul, e daí chega alguém numa classificação amarela, vermelha, e acaba sendo atendido antes. Isso gera, muitas vezes, esse problema. Mas, assim, de qualquer modo, também em conjunto com o Conselho Municipal, a gente está implantando já há 2 anos a política municipal de humanização, fazendo capacitações. Até a gente agradece mais uma vez à Câmara, que cedeu espaço aqui para a gente fazer treinamentos com toda a rede de recepção. Isso vem dando fruto. É o que eu disse para o senhor, a gente precisa trabalhar todo dia para sempre tentar manter e aumentar o nível do nosso atendimento. Isso vai ser uma constante sempre. Com relação aos profissionais, a gente vem repondo e vem também trabalhando com a Secretaria de Administração para contratações além da reposição fundada no aumento da demanda. Né? Conforme a demanda vai aumentando, a população crescendo, a gente está construindo outros equipamentos e também contratando pessoal para poder fazer frente e diminuir o tempo de espera da população, que ainda é bem menor no nosso município do que na região, e inclusive no setor privado. Se nós fizermos comparativos do acesso ao nosso hospital privado aqui da cidade com o nosso serviço público, a gente vê que a gente está conseguindo dar uma rotatividade nos atendimentos com mais rapidez do que até o setor privado. Isso não significa que a gente está acomodado, que está tudo bem, não. A gente sabe que, desculpa, qualquer dia a mais, né, num diagnóstico ou num tratamento para qualquer pessoa, para nós e para qualquer pessoa, é extremamente angustiante. Então, nós temos que caminhar para assim, aumentar nossa capacidade de atendimento. Estamos discutindo com o Estado, o senhor mesmo, que tem uma proximidade com o governo do Estado, nos tem ajudado a fazer essa conversa, porque nós também demonstramos aqui que consultas e exames, para arredondar para baixo, 90% nós estamos suportando daquilo que é da competência do Estado. Nós não estamos falando da competência do município, estamos falando da competência do Estado, média e alta complexidade. Então, a hora que a gente vê ali casos de 95%, de no mínimo 90% do município fazendo frente, isso desequilibra aquilo que a gente tem que fazer enquanto município. Então, enquanto o Estado não conseguir fazer a parte dele integralmente, a gente acaba tendo reflexo. E, assim, por uma postura de governo que vem desde o nosso saudoso prefeito Ângelo Perugini, que se manteve e até se intensificou com o nosso prefeito Zezé Gomes, nós estamos investindo muito mais do que os 15%, que seria a obrigação do município investir em saúde. E isso é o que vem dando uma condição da nossa população não estar em filas maiores, tanto de diagnóstico como de procedimentos. Então, é isso. Tem algumas coisas pontuais que o senhor colocou, inclusive aquilo que o senhor disse que não foi respondido ainda. Eu já peço desculpas de antemão e vamos verificar o porquê que não foi. O senhor sabe que a porta está aberta, inclusive, literalmente, para atender pessoalmente, por WhatsApp, não só pelos canais formais. E daí as outras demandas pontuais, se o senhor puder também me encaminhar, a gente responde. Eu tenho certeza que o senhor vai dar publicidade para a população, né, com essas respostas e com essas orientações. E fico à disposição para qualquer outra informação que vocês julgarem pertinentes. Mais alguém? Alguma colocação? Quero agradecer, viu, doutor Denis. É de grande importância essas respostas e já foram investidos quase 22% na saúde. Então, a gente tem que parabenizar também o prefeito, porque ele tem um carinho muito grande pela nossa saúde. São coisas pontuais e eu vou levar, sim, ao conhecimento do senhor. A gente vai trabalhar junto para tentar resolver da melhor forma possível. E parabéns aí pela explanação. Clareou bastante para a gente. Muito obrigado. Eu queria aqui parabenizar, em nome do Dr. Denis, toda a Secretaria de Saúde pela excelência do trabalho prestado à nossa população.
e dizer que a gente tem números, que nós não atendemos só o munícipe aqui, nós temos cerca de 36% de pessoas de fora, e é lógico que isso aí sobrecarrega a rede. Então, se pessoas de fora estão vindo para cá, é porque aqui está melhor. Tá? Então, é uma colocação que eu faço e, não tendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos e parabenizo vocês pelo trabalho de excelência. Obrigado, bom dia, fiquem com Deus.